Hoje nós estudaremos um tema muito especial, um tema que vai abençoar você. Esse tema fala sobre uma ponte, a ponte sobre o abismo. E esse abismo, o que significa esse abismo? É quando o mundo aconteceu de entrar no pecado. Satanás ele conseguiu fazer com que o mundo ali fosse pego por esse pecado. Essa ponte, o que é essa ponte? É quando nós encontramos, Essa ponte significa a mensagem que Deus ele quer dar para você, para o seu lar, para a sua família. E hoje nós vamos estudar um pouco na Bíblia o que essa mensagem pode nos auxiliar na fé, fazendo com que nós possamos crescer e termos uma importante comunhão com Deus. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa história lá, que vem lá do passado até hoje. Quando Deus fez o mundo, Deus fez o homem, Adão. Adão ele era perfeito, ele era feliz, ele era santo. E ele tinha 3 características diferentes. As características de Adão eram: ele tinha um pensamento bom, ele era santo, e Deus fez ele também ele fez ele puro. Mas aconteceu um grande problema, o pecado. Satanás ele conseguiu fazer com que o pecado ficasse impregnado em Adão. Isso fez com que o pensamento de Adão, os pensamentos puros, eles fossem trocados. Agora ele começou a ser, querendo ou não, ele começou a ser mal. Seu interior todo começou a ser invadido pelo pecado. Isso começou não só nele, no mundo inteiro. As árvores, tudo. E Eva também. E isso não só parou neles. Isso foi passando de geração em geração para seus filhos, para todos. Todos eles tiveram o pecado impregnado neles. Era isso que Satanás queria, que o pecado fosse impregnado no coração do homem. Com isso, o homem se tornou prisioneiro, fazendo com que os pensamentos fossem maus, problemas, sofrimentos surgiram. A culpa é de quem isso tudo? É de Satanás, que organizou as estratégias, os problemas de como atrapalhar o homem a ter um relacionamento com Deus. Isso é muito triste, porque com o pecado, o passar do tempo, o mundo ele se tornou pecador, agora não respeitando mais a Deus, não tendo mais um contato com Deus, abandonando a Deus, se tornando egoísta, trocando a sua forma de pensar, de agir, não amava mais a Deus como no passado, que existia uma união, um contato muito grande com Deus. A gente podia andar com Deus. Agora, por causa de Satanás ter organizado tudo isso, ele queria eliminar esse contato com Deus. Antes, o homem ali, Adão, ele tinha uma vida feliz, uma vida de paz, uma união com Deus fora do normal. Ele andava com Deus, ele se relacionava, ele conversava com Deus. Mas agora trocou. As ideias foram trocadas. O pecado ali fez com que nós nos afastássemos, abandonássemos a Deus, menosprezasse Ele. Antes nós queríamos estar ligados com Deus. Agora, por causa do pecado, nós estamos nos afastando cada vez mais. E esse afastamento tem feito com que nós cada vez mais tenhamos um sentimento ruim. Não conseguimos mais nem olhar para Deus, cada vez mais nos afastando. Não conseguimos manter o nosso olhar, a nossa santidade visando o céu. No céu, as pessoas serão santas. Os anjos são santos. Mas aqui nós não conseguimos, cada vez mais nos afastamos, porque o pecado ele faz isso, nos afasta de Deus. Não permite que nós tenhamos uma união, porque querendo ou não, esse mundo está ligado com Satanás. Os problemas, tudo de mal que o homem faz, tanto Adão e Eva, trouxeram no decorrer do passar do tempo, foi culpa do que Satanás fez. Mas eu quero mostrar
agora para vocês o que no livro de Jó, no capítulo 14, o versículo 4, o que a Bíblia mostra, o que ela explica para a gente. Olha só, acompanhe comigo. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. A Bíblia explica o que Jó vem falando, que as pessoas eles têm o coração mau, sujo, o coração pesado, cheio de pecado. Sozinhos não conseguimos transformar o nosso coração. O pecado fez com que a vida de cada um de nós fosse mudado. Perdemos o caminho da perfeição, da santidade. Agora, como que encontraremos o caminho? Como faremos? Como podemos nos encontrar com Deus? Porque o pecado, ele faz tudo que está em nós está errado, como já vem explicando, que nosso relacionamento com Deus, tudo que nós tínhamos foi perdido. Isso foi tirado de nós. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Vamos ler agora um outro texto da Bíblia. Isso lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz para nós. Paulo, ele era um apóstolo. Ele era um homem de fé, um homem muito inteligente. E ele observou que o nosso interior, o pecado, ele está impregnado em nós, e a nossa união que a gente tinha com Deus, não podemos ter mais. Isso agora, o pecado, ele fez com que nos afastássemos de Deus. Cada vez mais nos afastamos por causa da consequência do pecado. E cada vez mais um sentimento de tristeza, porque isso foi tirado de nós. Olha o que a Bíblia diz. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? O pecado, ele nos trouxe a morte, e com o passar dos anos, isso foi passado para as outras gerações também. Essa mensagem mostra que desde lá do passado até agora, as pessoas estão clamando, elas necessitam de ajuda. Elas querem ser libertas dessa morte. O mundo todo, todos os lugares, diversos lugares, necessitam dessa libertação. E quem é a pessoa que pode nos libertar? Que pode nos tirar esse mal, acabar com esse sofrimento que Satanás vem colocando sobre nós? Quem nos livrará? Agora, eu vou mostrar o que a Bíblia vem explicando para a gente. Aceite ler aqui comigo no livro de João, no capítulo 1, versículo 29. Preste bastante atenção. Pega a sua Bíblia, leia, prove aqui o que nós vamos estudar. No livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha! Conseguiu entender? Encontrou então quem é que pode tirar o pecado do mundo? É Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele venceu a morte. Ele pode acabar com todo o mal. Quando isso? Na história da cruz, lá na cruz, quando Cristo morreu por nós, nos substituindo, morreu por mim e por você, fazendo com que o pecado fosse eliminado. Com a morte de Cristo na cruz, com os pregos sendo cravados, todos os nossos sentimentos, nossos pecados sendo lançados para Jesus, nós nos tornamos livres. A sua família pode ser livre. Libertar a sua vida. Libertar de quê? Do mal. Porque Cristo, ele conseguiu vencer o inimigo, ele venceu Satanás.
isso é maravilhoso, essa mensagem que Deus quer para você. Ele quer que você saiba que Cristo é essa ponte sobre o abismo. Mas essa ponte, ela é de verdade. Saiba que ela é de verdade, porque lá no passado nós éramos aprisionados, o pecado nos prendia, nós não tínhamos solução além da morte, isso era o que Satanás queria. Mas Jesus, ele veio, ele aceitou ser a nossa ponte, a ponte para que nós pudéssemos então vencer o pecado e podermos alcançar o céu, viver uma vida maravilhosa, uma vida eterna. Isso é importante nós sabermos. É importante você saber que precisa manter o foco de estar ligado com Deus. Precisamos buscar a Ele. Precisamos orar. Precisamos encontrar a Deus. Isso é muito importante, porque a nossa fé assim vai ir crescendo, cada vez mais melhorando. Nós vamos ler agora um outro texto no livro de João, no capítulo 1, versículo 51. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você sabe que o Filho do Homem é Cristo? Antes ele era Deus, mas ele veio como homem, se tornando os dois em um só. E Cristo, ele veio para que todos os nossos pecados, tudo fosse jogado sobre ele, para que assim ele fosse a nossa ponte para o céu, para que a gente pudesse ser salvo. E Cristo, ele quer que você aceite essa mensagem seja espalhada ao redor, para que todos possam entender. Isso é muito importante, porque Cristo, ele está te chamando, ele quer que você preste muita atenção, veja essa mensagem, a mensagem que Deus quer colocar em seu coração. O Espírito Santo, ele vem a te ajudar a aceitar essa mensagem, entender porque ela é verdadeira, e assim poderemos trocar o nosso coração que era pecaminoso, abandonando então essa vida e seguindo agora no caminho que Cristo que quer nos levar. Esse caminho que nos leva aonde? Que nos leva a Cristo. Precisamos aceitar, manter o foco em Cristo, porque só assim poderemos alcançar o céu e viver eternamente lá. Isso é muito importante nós aceitarmos. Deus quer abençoar você. Isso é muito importante. E eu quero orar por você. Deus Pai, abençoe esse ouvinte, que o Espírito Santo toque em seu coração, que ele possa manter a Cristo como foco, porque Cristo é essa ponte que nos liga ao céu, que nos dá a vida eterna. Que Cristo venha abençoar a você, que você tenha um sentimento de poder andar com Deus, viver com Deus. Em nome de Jesus. Amém.